Boa noite, amigos. Tudo bem com vocês, meus amigos cursilistas? Boa noite. A gente vai hoje dar mais início a uma escola vivencial, né? Nossa escola vivencial mais virtual pelo nosso canal do YouTube. Então contamos com a participação de todos vocês. Sempre que você puder fazer um comentário, se tiver alguma dúvida, coloque lá no próprio site, né, do vídeo, que o palestrante pode estar vendo, pode responder também qualquer dúvida que você tiver. Ok? Participe, tá bom? Então vamos lá. Vamos dar continuidade, então vamos fazer um cantinho inicial. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz pagou por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, não há, não há, não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Dando continuidade então com a nossa escola vivencial de hoje, vocês ficam agora com o palestrante, nosso amigo cursilista, seu Luiz, e sua esposa, dona Fátima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa noite, queridos irmãos e irmãs de caminhada. Meu nome é Luiz Antônio de Lima, eu sou ministro da Palavra, ministro extraordinário da Comunhão Eucarística. Atualmente estou cursando a 17ª turma da Escola Diaconal da Arquidiocese de Florianópolis. Sou casado com a Fátima há 37 anos. Fiz o 11º cursilho da Diocese de Cruz Alta, Rio Grande do Sul, em maio de 1989. E há 31 anos estamos nessa caminhada. Atualmente estamos participando do Grupo Santa Paulina aqui de Camboriú. Eu sou a Fátima Marlene, sou casada com o Luiz Antônio. Nós temos um filho e um neto. E também sou cursilista há 31 anos. Vamos iniciar então a nossa escola vivencial de hoje, invocando sobre nós a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Dando continuidade então na nossa escola de hoje, nós vamos ouvir o Evangelho do dia, que é Mateus 5, de 1 a 12. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Vendo as multidões, Jesus subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e ele começou a ensinar. Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque receberão a terra como herança. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus,
pois foi deste modo que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, o texto evangélico que a liturgia de hoje nos propõe é certamente um dos trechos mais lidos e conhecidos de todo o Novo Testamento. Trata-se da introdução dos primeiros dos 5 discursos de Jesus no Evangelho de Mateus, conhecido como o Sermão da Montanha. As bem-aventuranças compreendem a síntese do programa de vida de Jesus e, consequentemente, dos seus discípulos e discípulas de todos os tempos. O discurso da montanha é um indicador da direção para os discípulos de Jesus e, portanto, para a santidade. Jesus, sabendo que o inimigo havia desviado os homens do objetivo maior para o qual haviam sido criados, nos coloca a par da proposta de Deus para nós, quando nos apresenta então a sua Constituição. Hoje Jesus continua olhando para nós e nos dá ciência de que a herança do Pai para cada um de nós não consiste numa porção material, mas no ensinamento para uma vida em abundância. A proposta das bem-aventuranças é e sempre será para nós uma regra de vida. Ser bem-aventurado é ser feliz seguindo a doutrina de Jesus e vivenciando aqui na terra aquilo que iremos experimentar lá no céu. Apesar de ser difícil vivê-las, precisamos ter em mente de que o Pai sabe tudo aquilo que o Filho necessita. Por isso, não podemos duvidar, mas sim ter a certeza de que Ele nos dará capacidade para colocar em prática tudo aquilo que Ele nos aconselha. As 3 primeiras bem-aventuranças, os pobres de espírito, os mansos, os que choram, descrevem a recompensa da alma que ama corretamente a si mesmo e se converte para Deus, vencendo o apego às riquezas e às honras do mundo. Os pobres de espírito, aprendendo a se controlar, dominar a raiva, as impaciências, os mansos, vencendo a tendência ao conforto, à preguiça, aprendendo a sofrer um pouco no corpo por amor a Deus, os que choram. Em seguida, vem 2 bem-aventuranças que descrevem então a recompensa da alma que ama o seu próximo, praticando a justiça, ou seja, dando a cada um o que lhe é devido. São os que têm fome e sede de justiça. Praticando a bondade e a piedade, ajudando ao próximo e acolhendo por amor a Deus, são os que são misericordiosos. Por fim, as últimas 2 bem-aventuranças descreve a recompensa da alma que ama a Deus acima de tudo e que na vida de oração procura encontrá-lo, levada pelos dons do Espírito Santo. Os que vivem da virtude e desejam agir sempre no bem são os puros de coração. Os que esperam receber os prêmios pela ajuda que deram ao próximo são os pacíficos. E Jesus termina resumindo tudo numa só frase: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. O Espírito Santo é o cirurgião da nossa alma, por isso é preciso muita entrega em oração para que possamos nos deixar operar por Ele, a fim de que tenhamos tudo isso como regra da nossa vida. Foi para sermos santos que o Senhor nos criou. Bom, após essa meditação que a gente fez, nós vamos entrar no tema da nossa escola vivencial de hoje, né, Fátima? Pois é, então eu vou deixar você fazer essa parte, daqui a pouco eu volto. Então, vamos falar sobre a Eucaristia. O sacramento da Eucaristia, o pão que alimenta o Espírito, Corpus Christi. A sua importância na nossa vida e para a nossa caminhada como cristãos. O sacramento da Eucaristia, juntamente com o batismo e o crisma, faz parte dos sacramentos da iniciação cristã. Da mesma maneira que o nosso corpo necessita do alimento físico para se manter forte e saudável, o nosso espírito também precisa do alimento espiritual para sustentar e manter viva a nossa fé, e a Eucaristia é esse alimento que vai fortalecer a nossa alma. O que é a Sagrada Eucaristia? A Sagrada Eucaristia, ela é o sacramento em que Jesus Cristo entrega o seu corpo e o seu sangue por nós.
para que nós também nos entreguemos a Ele em amor e nos unamos em comunhão ao seu corpo, que é a Igreja. A Eucaristia é a fonte e o ápice de toda a vida cristã. Isso nós vamos encontrar no Catecismo da Bíblia, da Igreja Católica, número 1324. Pois é por ela que já nos unimos à liturgia do céu e antecipamos a vida eterna, e quando então Deus será tudo em nós. Durante toda a sua caminhada apostólica, Jesus já vinha preparando seus discípulos para o momento da sua partida, mas eles ainda não compreendiam claramente as palavras de Jesus e nem os ensinamentos de seu mestre. Jesus também tinha lhes falado que quem não comesse do seu corpo e não bebesse do seu sangue não alcançaria a vida eterna. Jesus instituiu a Sagrada Eucaristia na última ceia, que teve com seus apóstolos na Quinta-feira Santa, antes de sua paixão. Ali ele reuniu os seus para celebrar a Páscoa dos judeus e mandou que preparassem a ceia. Só que antes ele lavou os pés de todos os seus discípulos, ensinando-os o grande dom do amor e do serviço. Depois sim, durante a ceia, todos juntos, ao redor da mesma mesa como irmãos, Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças, partiu o pão e entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Depois ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, ofereceu aos seus discípulos e disse: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos os homens para a remissão dos pecados. E acrescentou: fazei isso em memória de mim. Essa passagem nós encontramos em 1 Coríntios 11, de 23 a 25, no Catecismo da Igreja Católica, número 1323, 1337 a 1340. Jesus instituiu a Eucaristia como memória de sua morte e ressurreição e ordenou aos seus discípulos que a celebrassem na sua memória até a sua vinda gloriosa, instituindo também naquele momento o sacerdócio, o ministério sacerdotal. Os sinais visíveis que nós temos na Sagrada Eucaristia são o pão e o vinho, que pelas palavras de Cristo e pela invocação do Espírito Santo, no momento da consagração, quando então o sacerdote pronuncia essas palavras, o memorial do sacrifício de Cristo, Cordeiro Pascal, se renova e o mistério da última ceia se refaz sobre o altar. E pela transubstanciação, o pão se transforma em corpo e o vinho se transforma no sangue do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. O altar é o centro onde todo esse mistério se desenvolve. É ali, nessa hora santa, que Jesus mais uma vez se doa em corpo e sangue para nós. Somente o sacerdote, validamente ordenado, é o ministro capaz de gerar esse sacramento. Em razão da ordenação, os ministros ordinários, quer dizer, ordenados da Sagrada Comunhão, são o bispo, o presbítero e o diácono. Devido a uma necessidade da nossa igreja, pelo grande número de fiéis e pelo pequeno número de sacerdotes, o Conselho Pontifício para os Leigos promulgou a instrução acerca de algumas questões sobre a colaboração dos fiéis leigos no sagrado ministério de sacerdotes, que diz: os ministros extraordinários da comunhão eucarística devem, e estão os critérios para que uma pessoa possa exercer o ministério extraordinário da Sagrada Comunhão: ser homens e mulheres de reconhecida idoneidade cristã, ter fé esclarecida, adequada preparação doutrinal, comunhão eclesial e vida cristã íntegra, ter recebido os 3 sacramentos da iniciação cristã: batismo, crisma e Eucaristia.
Ter recebido o sacramento do matrimônio se viver em união conjugal. Então, se está convivendo com alguém, ter recebido o sacramento do matrimônio. E que o sacramento do matrimônio seja vivido realmente. A aliança do sagrado matrimônio tem que ser cumprida. Demonstrar fé na presença sacramental do Senhor. Sólida piedade eucarística e comunhão frequente. Deve ser uma pessoa assídua, uma pessoa sedenta pela comunhão. Ter compromisso na vida pastoral da comunidade que vai servir. Não pode ser uma pessoa que não cumpre horário, que vai na missa, na celebração quando quer. Tem que ter compromisso. Ter a devida maturidade humana, honestidade reconhecida e um comportamento equilibrado. Possuir um nível cultural adequado também à comunidade que vai servir. Ter boa aceitação pela comunidade a que se destina. Na verdade, o ministro tem que ser escolhido pela comunidade, ser apresentado pelo padre e pela comunidade. Não o ministro se apresentar, eu quero ser ministro. Tem que ser uma pessoa escolhida pela comunidade. Participar de devida formação e passar por cursos de atualização e aperfeiçoamento anual para a renovação do mandato. A Sagrada Eucaristia deve ser guardada num local de destaque e seguro dentro da igreja, onde não corra risco de ser violada e que possa também ser visitada e adorada pelos fiéis, no tabernáculo ou no sacrário. Esse sacramento, ele é conhecido por diversos nomes. Eucaristia é uma palavra de origem grega, eukaristen e eulogin, que guardam a relação com as bênçãos judaicas, nas quais durante as refeições se louvava e agradecia a Deus pelas suas obras, a criação, a redenção e a santificação. Catecismo da Igreja Católica, 1328. Então, Eucaristia é ação de graças a Deus, porque relembra as obras da criação, da redenção e da santificação. É também chamado de ceia do Senhor, porque se trata da ceia que o Senhor fez com seus discípulos na véspera de sua paixão. É também chamado fração do pão, porque lembra a refeição judaica e por ter sido usada por Jesus quando abençoava e distribuía o pão para as multidões. É também Assembleia Eucarística, porque é a expressão celebrada na Assembleia dos Fiéis, expressão visível da Igreja. É memorial da paixão e ressurreição de Jesus, porque faz memória da paixão do nosso Senhor. É conhecida também como Santo Sacrifício, porque atualiza o único sacrifício de Cristo Salvador e supera a antiga aliança. Também é chamado de Santa e Divina Liturgia, porque acontece dentro da liturgia da Igreja, na missa. É chamado Santíssimo Sacramento, porque é o sacramento dos sacramentos. E é chamado comunhão, porque através desse sacramento nos unimos a Cristo, que nos torna participantes do seu corpo e sangue e nos compromete a viver a comum união com os nossos irmãos. Por isso, um dos 5 sacramentos da Igreja Católica Apostólica Romana manda-nos comungar ao menos uma vez por ano, na Páscoa da Ressurreição. Pelo menos uma vez por ano. Para receber a Sagrada Eucaristia, nós devemos estar em estado de graça, ou seja, não estar manchado pelo pecado mortal. Cada um deve fazer o seu exame de consciência e saber se está em condição de receber esse Cristo. Nós não devemos receber a Eucaristia se nós tivermos um pecado que nos acuse e que depois vai nos levar à condenação. Nós não podemos entrar na fila da Eucaristia porque todo mundo entrou.
porque alguém vai ficar olhando, o fulano não foi receber a Eucaristia. É a nossa consciência que vai dizer se eu devo ou não devo receber a Eucaristia. A Igreja também diz que nós temos que comungar uma vez por ano. Eu não consigo conceber um cristão católico que vai receber a Eucaristia uma vez por ano só. Eu falo por mim, pela minha necessidade em receber a Eucaristia. Se eu pudesse receber a Eucaristia todos os dias, eu iria receber todos os dias. Porque fortalece, a minha fé cresce cada vez que eu participo da Eucaristia. Eu tenho necessidade de receber esse Jesus. Como foi difícil durante esse tempo de pandemia, em que a gente teve que se afastar das celebrações, teve que assistir às missas pela televisão, pelo YouTube, pelo Facebook, e comungar em espírito. A falta do Cristo, pão e vinho que eu sentia, e eu tenho certeza que vocês também, meus irmãos e minhas irmãs, sentiam. Mas felizmente, inspirado pelo Espírito Santo, com certeza, o Padre Márcio, ele concedeu que por várias vezes, durante a Quaresma, nós, ministros extraordinários da Eucaristia, fôssemos buscar a Eucaristia nos finais de semana, montássemos um altar em nossas casas e durante a missa transmitida, na hora da Eucaristia, nós podíamos também partilhar o pão e receber esse Jesus Eucarístico. Que alegria trazer e comungar esse Jesus, tê-lo em nossas casas e em nossas vidas. Aos poucos estamos voltando com as celebrações, com as missas. E com certeza, muito em breve, nós voltaremos à normalidade, se Deus quiser e Ele quer. Eu me sinto feliz em poder voltar, porque como ministro da Palavra, também poder levar para as comunidades a Palavra de Deus e o Cristo Eucarístico, distribuí-lo, ajudar a distribuir nas celebrações. Quando nós comungamos, eis que o sagrado de Cristo se une, se mistura com o nosso humano. Jesus em forma de pão, um Rei todo-poderoso e ao mesmo tempo tão simples e frágil, numa simples partícula de pão, que se derrete e se mistura em nós para que a nossa vida, o nosso ser, para que o nosso agir estejam repletos do divino. Por isso devemos transpirar e exalar o perfume de Cristo, que habita em nós em todos os ambientes. Seu amor, a ternura, deve ser transmitido e deve ser sentido por nossos irmãos. Nós cristãos que comungamos devemos exalar o perfume de Jesus. Devemos transpirar o perfume de Jesus. Eu vou falar um pouquinho sobre Corpus Christi, meus irmãos. A expressão é originária do latim e tem tradução para o português que significa o corpo de Cristo. Desse modo, o nome escolhido para essa comemoração já sugere o seu significado. É uma homenagem à Eucaristia. Esse sacramento do catolicismo é realizado como uma forma de relembrar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Nesse sacramento, o pão que é consumido representa o corpo de Cristo, o vinho ingerido simboliza o seu sangue. Mas como que surgiu a festa de Corpus Christi? Não existe nenhum registro de culto ao Santíssimo Sacramento fora da missa durante o primeiro milênio de história da nossa Igreja. A Eucaristia fora da Igreja, no primeiro milênio, somente era levada em ocasiões especiais para as pessoas doentes. A partir do segundo milênio, nós temos um movimento eucarístico que aconteceu na abadia de Cornillon, fundada pelo bispo Alberto em Liege, lá na Bélgica, em 1124. Lá, então, aconteceram a exposição e a bênção do Santíssimo Sacramento e começaram a usar os sinais sonoros durante a sua elevação nas missas. A solenidade em honra ao corpo do Senhor Corpus Christi, que hoje celebramos todos os anos na quinta-feira, após o domingo da Santíssima Trindade. Então, acontece na quinta-feira
porque a instituição da Sagrada Eucaristia foi numa quinta-feira, foi na quinta-feira da Semana Santa. Então, depois da solenidade da Santíssima Trindade, praticamente 60 dias depois da Páscoa, é celebrado o Corpus Christi. Segundo os registros da nossa Igreja, Deus costuma revelar-se aos humildes e aos pequenos. E ele utilizou-se de uma jovem simples nascida em Cornilhon, lá na Bélgica, para pedir que a festa de seu corpo fosse introduzida no calendário da Igreja. Essa jovem é Santa Juliana de Cornilhon, que após muitas tentativas conseguiu, depois de muita resistência por parte do bispo Dom Roberto de Liege, que a introduziu pela primeira vez na sua diocese. Com o passar do tempo, mais tarde, outros bispos também foram introduzindo em suas dioceses e, finalmente, em 1264, o então Papa Urbano IV oficializou a solenidade em toda a Igreja Católica. Santa Juliana faleceu em 1258, 6 anos antes de ver essa solenidade ser oficializada. Aqui no Brasil, em decorrência da grande tradição católica, a comemoração da data é acompanhada por algumas práticas que foram consolidadas aqui a partir da influência dos portugueses. Uma tradição típica de Corpus Christi aqui no Brasil, trazida pelos portugueses, é a produção de tapetes. Os tapetes de Corpus Christi são uma prática comum em muitas partes do país, representando símbolos e cenas importantes da fé católica. Os tapetes são confeccionados a partir de vários produtos: serragem, borra de café, areia, folhas, flores e demais objetos que demonstram o nosso carinho, o nosso amor, respeito e veneração que temos pelo corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, com essas palavras, nós vamos encerrando assim a nossa escola vivencial do dia de hoje. Eu chamo a Fátima para vir aqui. Agradecemos a todos que assistiram e que em breve nós possamos nos encontrar e dar continuidade às nossas escolas em Utreia de maneira presencial. Nós vos agradecemos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tendes concedido. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quis comer esta ceia agora, pois vou morrer, já chegou minha hora. Comei, tomai, é meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Comei, tomai, é meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Comei, o pão é meu corpo imolado, por vós perdão para todo pecado. Comei, tomai, é meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Comei, tomai, é meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor, eu vou preparar a ceia na